Boa noite a todos. Obrigado pelo pessoal do louvor, né? Hoje nós temos a Santa Ceia, então eu quero ser breve na palavra, mas que seja uma palavra que venha trazer um despertar do teu coração, né? Um desejo de servir ao Senhor mais profundamente, né? Boa noite a todos, meu nome é Martinho, sou pastor dessa igreja aqui, né? Você que está nos visitando pela primeira vez, obrigado pela tua presença, né? São os amigos da Laura e da Maura, né? Quem mais que nos visita aí? Qual é o seu nome? Cauê. Cauê, seja bem-vindo. Brian, seja bem-vindo. Amém. Daniel. Gabriel, né? Gabriel. Henrique, né? Amém. Henrique, seja bem-vindo. Tem mais alguém que visita pela primeira vez? Amém? Mais alguém? Não? O resto de casa, né? Então, amados, é um prazer estar recebendo vocês aqui como membros, como visitantes da igreja, né? Que se sinta em casa. Faça de conta que você está na tua casa, que aqui é a casa do Paizinho, né? Então, nós temos uma palavra para essa noite. Hoje nós temos a Santa Ceia, está ali, né? E eu quero ministrar essa palavra para nós não nos estendermos muito, porque todo culto de ceia é um pouco demorado, é um pouco esticado, né? Mas o importante de tudo é saber que Jesus nos ama. Fala assim, Jesus nos ama. E Ele tem um propósito para cada um de nós. Nós não caímos de paraquedas nesse planeta chamado Terra, né? Deus tem um chamado para cada um de nós. E nós temos que entender o propósito de Deus para cada um de nós. Todos os domingos nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor, para buscar a sua face, para entender a sua palavra, que é as Escrituras Sagradas e a Bíblia, né? Então, aqui está relatado toda a vontade de Deus para o homem. E Deus fez um plano para o homem, né? E esse plano é um plano de caminhos de paz, um plano de amor, um plano de fidelidade, né? Sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não nos colocou aqui por acaso na terra, porque nós somos a imagem de Deus. Você quer saber como é que é Deus? Olha para o teu lado aí, dá uma olhadinha para o teu lado. Olha para o teu lado. Deus é assim, olha. Deus tem dois olhos, tem um nariz, tem boca. Quando você vê teu irmão do teu lado, você está vendo a imagem e semelhança de Deus. Sabia disso? Você não sabia, né? Então, isso que Deus criou, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que a glória dele se manifestasse aqui na terra, né? Então, o plano de Deus, desde o começo, desde o jardim do Éden, é um plano perfeito. Mas houve nesse caminho, no plano original, o plano A, lá no jardim do Éden, lá há muito tempo atrás, onde Deus criou todos os mares, criou os céus e a terra, fez a separação das águas, Deus colocou dentro desse jardim o primeiro homem chamado Adão. Então, esse primeiro homem, Deus viu que esse camarada estava sozinho e que estava muito sem graça. Uma pessoa sozinha não é uma pessoa sem graça? Quando você está sozinho, assim, não fica esquisito, né? Quando você não conversa com ninguém, quando você não se relaciona com ninguém, não é estranho? É ruim, não é? Pode ver que na natureza sempre tem dois, né? 2 passarinhos, 2 cachorrinhos ou mais, 2 gatinhos, né? Tudo, né? Os animais, eles andam em bando, manada, porque é ruim estar só. E Deus criou para esse semelhante, né? Adão, né? Que quer dizer o primeiro homem, uma auxiliadora. Ó, Adão, você não vai ficar mais sozinho, não, cara. Chega de solidão, né? Aí ele dormiu, né? Deus tirou, alguns dizem que foi da costela, né? Mas dizem que foi das partes lateral, né? E criou a mulher. Então, nós sabemos que Deus fez a melhor coisa para o homem, né? A mulher, né? Vocês concordam comigo? É a melhor coisa, né? A mulher é um presente de Deus, né? E a mulher é auxiliadora do marido, né? E o plano de Deus para eles é que eles vivessem felizes naquele jardim. Mas só que nesse intervalo dessa felicidade, eles
Todos os dias eles tinham comunhão com Deus. Conversavam com Deus de manhã, de tardinha, tomar um chimarrão, às vezes tomar um chazinho lá, aquele chá das 4, né, o chá inglês, né? De noite um cafezinho, quem sabe até um churrasco, não sei, né? Então Deus tinha uma comunhão muito grande com o homem. E ele ficava feliz por isso, porque ele via a majestade da sua criação resplandecendo, né? Mas acontece um acidente nesse local. Nesse jardim que Deus separou, chama-se Jardim do Éden. E esse acidente entrou um indivíduo externo, camuflado como serpente. Só que Deus, antes dessa serpente entrar, Deus deu uma ordem, ó, Adão e Eva, o jardim é para vocês, vocês podem cuidar, dar nome aos animais, aos peixes, aos pássaros, né? A toda botânica, zoologia, tudo que você vê aí na frente, você coloca nome, porque você é o primeiro, você tem essa autonomia de criar, né? E, só que tem uma árvore aqui nesse jardim, você pode comer todos os frutos que existem nesse jardim, todos. Mas existe uma árvore no jardim, que chama-se árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa árvore vocês não podem comer. Se vocês comerem essa árvore, vocês vão morrer. Então, Adão e Eva eles nasceram para ser eternos. Mas, nesse intervalo, entrou uma serpente, astuta serpente, né? E veio conversar com quem? Com a Eva, né? Certo? Estou certo ou não? Ele veio conversar com a Eva, né? E aquela serpente veio com uma mentira. Olha, se você comer aquela fruta lá, daquela árvore, você vai ser igual a Deus. Daí a Eva ficou olhando assim, né? Mas será, né? E aquela palavra ficou girando na mente da Eva, né? E muitos dizem até que, as mulheres principalmente, falam assim, que se você comer daquela fruta lá, você vai emagrecer. Toda mulher tem o sonho de emagrecer, né? Faz tudo, né? Faz tudo para emagrecer, né? Uma academia, outros remédios, outras cirurgia, mas ninguém quer perder as medidas, né? Eu já desisti desse negócio, eu já fiz de tudo. Fiz academia, fiz bicicleta, Bom, só Deus sabe, né? Então, não veio ao caso, né? Mas a Eva, eu creio que ela veio com essa conversa, né? E ela foi seduzida pela essa mentira. E essa mentira entrou no jardim. E a Eva foi lá e comeu a fruta dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. Como é que é o nome dessa árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Então, está tudo certo. Elas pecaram. Porque Deus falou assim, vocês podem comer. Só que se vocês comerem desta árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Então, não existia morte. Por isso que o ser humano, hoje em dia, é difícil. Se você vai num velório, vai numa coisa, você escuta, fulano tal morreu. Nós não nascemos para morrer, queridos. Nós nascemos para viver eternamente na presença de Deus, no plano original de Deus. Nossa vida é uma vida eterna. Mas, através desse pecado lá do Jardim do Éden, nós somos consequência desse pecado. E nós sabemos também que Adão também comeu essa fruta, não foi só Eva. A Eva trouxe para o Adão. Adão comeu, Adão também pecou os dois pecados. Sabe o que aconteceu com eles? Vocês sabem, não? Foram lançados fora do jardim. Esse jardim, que era um jardim eterno, que nós hoje, era para nós estarmos nesse jardim, e não mais sofrendo de enfermidade, de doença, de angústia, de dor, Adão e Eva foram lançados fora. E, juntamente com eles receberam uma herança chamada pecado. Então, a humanidade sempre está sofrendo por causa do pecado. Qual o pecado? Pergunto para você, qual o pecado? Desobediência. Então, eles foram rebeldes ao Senhor. Eles desobedeceram uma ordem de Deus, porque Deus é soberano. Deus não muda a sua lei por causa do ser humano. A lei de Deus é perpétua, é eterna,
E vai se cumprir, toda a palavra de Deus vai se cumprir. E ali aconteceu o quê? Houve uma transgressão, houve uma iniquidade, houve um pecado. E esse pecado nos criou uma geração agora de pecadores. Todos os descendentes de Abraão, até hoje, são o quê? Pecadores. Ah, mas eu não peco. Já pecou. Quando você fala assim, eu não peco. Já pecou. Porque nós vemos de uma geração caída, gente. Nós fomos concebidos debaixo do pecado, a Bíblia fala. Mas a solução para Deus, para esse problema da humanidade que até hoje veio, é um resgate desta situação, desse homem caído. Hoje nós somos uma geração caída. E Deus voltou ao seu plano original, mas eu criei o homem para ter comunhão com Ele. Eu criei o homem para ser meu amigo, e o pecado que nos separa. E Deus vai lá e fala assim para o Filho amado, Jesus estava no trono, do lado à direita de Deus Pai, ao trono dos céus. Jesus falou, eu vou lá para fazer a obra completa. Eu vou resgatar essa população. Então, existe um abismo entre o homem e Deus, que chama-se pecado. Certo? Estão me entendendo? Existe um abismo. Esse abismo precisava de uma ponte, uma conexão. Essa ponte precisava ser ligada entre homem e Deus de novo. E essa ponte, Deus falou assim, eu vou lá, vou mandar o meu filho amado lá embaixo, por amor à humanidade, ele vai pagar o preço, porque ele não tem culpa nenhuma, ele não tem pecado, não vai pecar aqui na terra, vai andar na terra sem pecar, e vai ter a cruz, injustamente, pagando o preço por mim e por você. Então, nós vemos aqui um plano perfeito. Plano perfeito. É o plano B. Na verdade, é o plano A melhorado, né? Vamos dizer assim, né? O plano A é que ninguém pecasse. Adão não pecasse, nem a Eva. Mas já que Adão e Eva pecou, não tem como voltar. Então, nós vemos o quê? Agora, Deus usando Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, Filho de Deus, o Emanuel, que desce dos céus. Então, agora nós vemos aqui uma divindade. Jesus desce dos céus e nasce em Jesus. 100% homem, 100% Deus. E vem viver aqui na terra, assim como eu, que nem você. Assim que nem nós aqui, com as suas dificuldades, né? Com perseguições, com lutas, né? Jesus passou aqui na terra e deixou a sua marca, que é possível viver sem pecar. Então, de toda a trajetória de Jesus, até os 33 anos que Jesus morreu, né? De 30 anos começou o ministério dele, onde ele começou, chamou 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 seguidores. Ó, vamos andar comigo e eu vou ensinar vocês acerca do reino dos céus. E eles começaram a caminhar, porque o reino dos céus teria que ser estampado agora nos nossos corações, porque Adão perdeu a identidade lá no jardim. Como Adão perdeu a comunhão lá, a identidade perdeu, a comunhão com Deus perdeu. Então, quem conhece as coisas do céu? Aquele que desceu. Só ele conhece as coisas celestiais. E Jesus, o Cordeiro fiel, o Cordeiro perfeito, né? Que veio aqui na terra. Ele veio com uma missão aqui na terra. E essa missão é uma missão de resgate. É uma missão de salvação. Ele veio fazer essa ponte, que existia um abismo entre o homem e Deus. E essa ponte é Ele que conecta nós com Deus de novo. É Jesus que nos leva de volta lá para o Jardim do Éden. Sabia? Você quer viver na presença de Deus? Você tem que passar por Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador. Não tem outro, não existe outra pessoa que possa, aliás, que pagou o preço por mim e por você. Ele pagou o preço de resgate. Quanto é que custa a tua vida, Rony? Pagou. Rose, quanto é que custa? Ele pagou. Preço de sangue, de açoites, de injúrias.
Ele não precisava, estava na cruz, queridos. Você imagina assim, você já foi injustiçado alguma vez? Faço uma pergunta para você. Alguém já te acusou uma coisa que você não fez? Já, né? Eu creio que sim, né? Todos nós, né? Não é horrível a sensação? Quando você é acusado de uma coisa que você não fez? É ruim? É fácil ou bom? Não é fácil, gente. Você tomar uma acusação de que não é tua. E Jesus é esse Cordeiro que veio para nos trazer vida. Ele pagou um preço. Ele preparou aqui, primeira coisa que Jesus veio, desce o Rio Jordão, desce as águas e recebe o Espírito Santo na vida dele. Então, o Espírito Santo vem na vida de Jesus para que ele cumprisse o seu propósito de remir a humanidade. Então, a salvação, amados, é um plano perfeito de Deus para nós. E nós temos que entender que a obra de Jesus na cruz, ela não se limita só àquilo que Jesus fez, mas está aberta àquilo que nós estamos fazendo ainda. Porque nós estamos aqui na Terra. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele foi crucificado como um bandido. E do lado dele tinha 2 bandidos que mereciam estar ali. Só que um deles falou assim, se tu és filho de Deus mesmo, desce daí, camarada. Tirando sarro de Jesus, ele estava morrendo também, aquele bandido. Ele estava lá na cruz. E ele estava morrendo também. Então, ele tirou sarro de Jesus. Né? Tanto é que colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Jesus, rei dos judeus. E esse camarada falou assim, desce daí, cara, tu não é o rei? Tu não é Deus poderoso? Desce daí. Aí, do lado da cruz, o cara coração mais quebrantado, daí ele fala assim, Jesus, eu mereço estar aqui, Jesus, porque eu sou malfeitor, eu fiz coisas erradas, eu sou um assassino, eu mereço estar aqui, mas você não tem nenhum pecado, Jesus, por que você está aqui, Jesus? Aí Jesus fala assim para ele, querido, hoje mesmo você estará no reino dos céus. Então, Jesus já inaugura os céus como um pecador, queridos. E é nessa classe que nós entramos, nós somos a classe dos pecadores. Todos nós estamos no mesmo barco, somos pecadores. Fala assim, eu sou um pecador. Só que nós temos uma solução, através desse sangue derramado à cruz, os nossos pecados são lavados. É como se você entrasse dentro do mar, tomasse um banho, e todos os seus pecados fossem para o oceano. E você sair de lá limpinho. É isso que Jesus faz com nós. O sangue dele na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Mas todos mesmo? Todos. Aí eu pergunto, mentir também ele purifica? Sim ou não? Sim. Ele purifica do pecado, da mentira? Sim. E do engano ele purifica? Sim. E da inveja? E do assassinato, das brigas, das bebedeiras, das contendas, das divisões, das facções, das emulações, das prostituições, das porfias, das emulações, das pelejas, iras, dissensões, facções. Ele separa mesmo todas elas. Oh, glória a Deus. Bem-vindo ao reino dos céus, querido. Você foi convidado para fazer parte do reino de justiça. A nossa natureza é pecadora, mas Jesus veio para nos purificarmos, santificarmos e nos levarmos na presença de Deus, queridos. Eu quero dizer para vocês, amados, que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Tinha 23 anos de idade. Creio que muitos ainda não têm 23, né? Quem tem 23 para cima, levanta a mão aí. Então, tem muitos que estão abaixo, né? Louvo a Deus por isso. Porque na hora eu não entendia o que eu estava fazendo. Eu achei que eu estava aceitando uma religião para mim, eu vou mudar de religião, eu era católico, e agora vou ser evangélico e não sei o quê. Não, não é nada disso, queridos. O que eu aceitei, na verdade, é a vida na minha vida. Eu aceitei, o autor da vida veio morar dentro de mim,
através do Espírito Santo de Deus, e transformar o meu coração, que era um coração de pedra, um coração que não amava, rancoroso, coração difícil, que não aceitava o amor de Deus. E um dia tive um encontro com esse Jesus maravilhoso. Um dia eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu vim pela dor, muitos vêm pelo amor. Então, tem duas formas de você chegar aos pés de Jesus. Ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Você escolhe. Quem tem entendimento, escolha. Eu vim pela dor, queridos, porque eu estava enfermo. E eu fiz um desafio, porque eu achava que Deus não existia. Esse negócio de religião é balela, é conversa fiada, o pessoal só pensa em querer tirar dinheiro dos outros. Quer dizer, a minha mente estava deturpada, porque eu não conhecia a verdade. Mas quando eu conheci a verdade, ela me libertou. A verdade do Senhor é que nos liberta. Quando eu conheci Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, a minha história mudou. Eu era uma pessoa tímida. Não conseguia, se fosse para falar no meio de 3, 4 pessoas, eu gaguejava, ficava nervoso. Melhorei um pouquinho, né? Mas eu estou em processo, né? Mas entendi que Deus tirou a minha timidez. Deus tirou aquelas coisas que me travavam como servo, como filho de Deus. Porque Deus me deu a vida agora. E eu tenho uma vida toda para conquistar. Eu tenho um propósito aqui nessa terra. E esse propósito aqui nessa terra é um propósito eterno. O plano de Deus para nós, queridos, não se limita a essa dimensão aqui. Nós estamos na dimensão natural. Existe uma outra dimensão muito maior que essa, que é um terreno muito difícil que ninguém conhece. Mas nós cremos nas promessas do Senhor. As promessas de Deus dizem que, ainda que você morra, você viverá. Um dia nós vamos chegar diante da presença de Deus, diante do tribunal de Cristo. Aí nós teremos que passar pela vistoria, né? Aí você vai ser vistoriado. O que você fez nessa vida, como você andou, o que você serviu, o que você fez, onde você gastou o teu tempo. Né? Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. A moeda, a unidade, a minha esposa me ajuda. A unidade monetária dos céus não é o dinheiro. Sabe por que não é o dinheiro? Porque nós vamos morar em ruas de ouro. Imagina se andar numa rua de ouro. Coisa mais linda, né? Deve ser lindo, né? Eu não sei, eu nunca vi, né? Mas eu imagino que deve ser muito lindo, né? Então, a unidade celestial não é o dinheiro, é o tempo. Nós temos um determinado tempo aqui nessa terra. Né? Temos um tempo aqui. E esse tempo, eu não sei quando é que termina, né? Porque quando você nasce com uma certeza, vai morrer. Nasce com uma senha. Certo? Então, hoje você vê lá no cemitério, pessoas com 5 anos de idade morrendo, pessoas com 18, pessoas com 40, pessoas com 90, pessoas que chegam até alguns 100 e pouquinho, 105, né, que é no máximo aí que aguenta, né? Mas nós temos um prazo de validade. Então, nós temos que saber o que nós vamos fazer com o nosso tempo, a nossa moeda, a moeda celestial. O que nós vamos fazer com o nosso tempo aqui na Terra? Como nós vamos viver na Terra que agrada a Deus? De que forma nós vamos andar aqui nessa Terra que agrada a Deus? Porque o nosso tempo aqui é efêmero, é passageiro, é muito curto, queridos. Então, Jesus falou assim, vocês não guardem tesouros aqui nessa terra. Não que você não pode ser bem-sucedido, não é isso. Não coloca a tua esperança nessa terra aqui, mas coloca a esperança na vida eterna. Essa não tem fim. Essa começa e não acaba. Então, a vida eterna é eterna. É 1 milhão, é 10 milhões de anos, é 100 milhões de anos, é 100 milhões de anos. Você não vai morrer mais. Esse é o plano de Deus.
Mas agora nós estamos no tempo agora do resgate. Agora é o tempo agora de você carimbar o teu passaporte para a eternidade. E a Bíblia diz que quando você crê em Jesus, confessa Ele como Senhor e Salvador da tua vida, entrega a sua vida para Ele, o teu nome é escrito no livro da vida. Olha que promessa maravilhosa. Como Adão perdeu esse privilégio, né? Mas está nas nossas mãos agora a salvação. A salvação é um plano de Deus para nós, para a humanidade, é para todos. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não escolhe raça, nem cor, nem credo, nem cultura. Deus escolhe a sua imagem e semelhança, os seus filhos. Por isso que o Deus de Abraão é o Deus de Jacó, perdão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Davi, é o Deus de Jesus, é o nosso Deus. Esse Jesus que quer morar com nós eternamente. Quando nós cantamos agora, pouco essa música aqui, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus, não me deixe sair da tua presença. Então, Jesus não quer sair da tua presença, Jesus quer fazer morada no teu coração. Jesus morreu na cruz do Calvário, quero completar aqui, né? Jesus morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou com o corpo glorificado. Jesus não está mais na cruz, Ele passou pela cruz. A cruz representa o quê? Humilhação, rendição, né? Maldição. Jesus levou todas as nossas maldições na cruz, para que nós tivéssemos vida. E essa vida nós podemos agora, através de reconhecer que Jesus fez uma trajetória de resgate, que Ele não tinha pecado, o inocente foi massacrado, surrado, açoitado, recebeu uma coroa de espinhos, carregou uma cruz que ele não conseguia carregar, que até um camarada ajudou ele, o Sirineu, né? Mas que ele conseguiu cumprir o propósito de Deus. Mas antes dele morrer, Jesus falou assim, Senhor, mas quem estava falando era o Jesus, homem natural. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus cumpriu. Deus viu toda a humanidade, todo o pecado da humanidade em cima de Jesus. E Deus olhou, não podia ver aquilo. Virou para o lado, porque aquilo ofendia a Deus. O pecado ofende a Deus. O pecado nos separa de Deus. Por isso que nós temos uma solução. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo o perdão dos meus pecados. Jesus me lava. Né? Nós temos o batismo, esses dias nós batizamos a Maura e a Laura, né? E mais alguns irmãos aí que desceram as águas. Ali representou o quê? A purificação, a lavagem, através da água, né? Como simbolismo, na verdade, não é um banho para se escovar lá, sabonete, shampoo, não é isso, né? Não é esse o objetivo, né? Mas é uma simbologia daquilo que Deus fez em nós, nos purificando dos nossos pecados, nos lavando, trazendo vida e vida em abundância. E essa vida vem em nós de uma forma sobrenatural. Que quando você desce as águas, e Jesus fala lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, você começa a ter uma nova vida. Você recebe uma nova vida. Uma vida de abundância, de paz, de alegria, de amor, de bondade. Você se alegra de estar na presença de Deus. Você aprende a ter comunhão com Cristo. Você começa a caminhar com Jesus. Você vai para a escola, leva Jesus junto. Se vai para o trabalho, leva Jesus junto. Vai no mercado, Jesus está do teu lado. Se você tem um problema, Jesus te ajuda nas tuas dificuldades. Se você tem uma luta, Ele está ali do teu lado, porque Ele passou por várias lutas, Ele te conquista. E Ele te ajuda, Ele te capacita. É esse o Jesus que nós servimos. É o amigo de todas as horas, que nós não podemos ficar sem a presença dEle,
Porque aí nós caímos em tentação. Ah, mas depois que eu desci as águas, quer dizer que eu não peco mais? Claro que peca. Só que aí é diferente. O pecado, para o cristão, é um acidente. Não é uma coisa corriqueira. Porque Jesus nos ensina a andar em santidade. Andarmos separados das coisas que não agradam a Ele. E nós começamos a servir a Deus. Agora vou entrar na mensagem, tá, queridos? Sério? Estou falando sério? Foi só a introdução, tá? Tá brincando? É verdade. Então, Deus nos ensina a servir a Deus. E quando você aceita Jesus, você já é uma nova criatura, Deus te coloca algumas tarefinhas para você fazer. A salvação é de graça. Você só levantar a tua mão, eu aceito Jesus, Jesus vem morar no meu coração. E Ele vem mesmo, Ele vem morar no teu coração, Ele muda o teu caráter, Ele muda a tua maneira de viver, a tua maneira de ser, e você começa a resplandecer a glória de Cristo. Aí você começa a andar com Jesus. Assim como aqueles 12 andaram com Jesus, você agora vai começar a servir a Cristo. Sabia disso? Você vai começar a servir a Jesus. E como é que é servir a Jesus? Como é que é servir a Jesus? É andar imitando o Mestre. Jesus era bondoso? Sim ou não? Misericordioso? Amoroso? Jesus curava os enfermos? Jesus expulsava os demônios? Sim? Sim? Então, esse você vai fazer também. Porque Ele nos deu a autoridade para nós fazermos isso. Ele nos capacitou a pregar as boas novas. O que é as boas novas? As boas novas não é uma pizza grande, bonita, gigante, cheia de coisa assim. Não é. Isso aí é alimento. As boas novas, o reino dos céus é chegado. Jesus anunciando que o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas alegria e paz do Senhor no Espírito Santo de Deus. Jesus ensina que o Espírito Santo vem morar na tua vida, vem morar na minha vida. E agora você já não mais vive você, mas Cristo vive em você. Cristo vai viver em você agora. Já não é mais eu que falo, mas Cristo que vive em mim, que se manifesta. Isso é o reino dos céus, querido. É um reino de justiça, você quer as coisas certas. Você não quer mais pecar porque você ama Jesus. Você quer buscar a presença dEle porque Ele te satisfaz. Isso é servir a Jesus. Você quer servir a Jesus? Quem você serve hoje? Uma pergunta assim. Quem você está servindo hoje? A Jesus ou a outros deuses? Josué, põe lá para mim, Lucas, Josué 24:15. No livro de Josué, Josué fez uma declaração tão linda, queridos, que essa declaração aqui, eu quero que vocês leiam comigo aqui. Que ele diz assim: amém? Colocou lá, Lucas? Aqui também tem? Vamos ler junto lá? Porém, vamos lá junto? Vamos lá. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem servis vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que promessa maravilhosa. Josué chegou à conclusão. Josué era um camarada, queridos, que tem uma história tremenda, linda. Ele estava, desde a época de Moisés, quando saiu lá, o povo saiu do Egito lá, ele já estava com Moisés. Ele é fiel escudeiro de Moisés, sempre servindo a Deus. Mas aquele povo ficou 40 anos no deserto, por causa do quê? De rebeldia do coração deles. Eles saíram falando mal. Ah, lá no Egito nós comíamos, nós tínhamos comida, nós éramos escravos lá, mas de vez em quando a gente fazia uma baladinha lá. O farol deixava de fazer uma baladinha lá.
Então, eles falavam mal de Moisés. E quando foram espiar a terra prometida, que Deus falou, eu vou dar essa terra por herança para vocês. Josué estava junto. E Moisés escolhe 12 camaradas, um de cada tribo, e manda naquela terra lá. Ó, aquela terra lá, vocês vão lá espiar. E 10 camaradas, foram 12 para espiar essa terra. E voltaram 10. Desses 10, 2 falou bem da terra, Josué e Caleb. E o resto, não, lá tem gigante. Essa terra é difícil de conquistar. Eu não quero dessa terra, porque essa terra é difícil de conquistar. Porque tem gigantes, os caras são grandão. Os anaquins lá e os camaradas que estão lá, são grandão. Ficaram com medo, mas Deus falou assim, mas eu vou dar para vocês a terra. Deus falou, eu vou dar para vocês. E eles não fizeram uma rebelião. E Deus falou assim, então vocês rejeitaram aquilo que eu falei. Então vocês vão, essa geração aqui, de 20 anos para baixo, né? 20 anos para baixo, 20 anos para cima, perdão, não vai entrar na terra prometida, só os de 20 anos para baixo. Então, foi 40 anos até que morresse o último daquele povo de Israel ali no deserto, para poder continuar o projeto de Deus. E Deus levanta Josué e leva esse povo para conquistar a terra prometida. E esse cara é servo do Senhor. Josué é servo do Senhor. Eu falo assim, Josué é servo do Senhor. Ele servia a Deus. Então, nós vemos um exemplo muito forte de servir a Deus. Poxa, o cara estava 20 anos no deserto, 40 anos no deserto, né? Mas até chegar em Canaã. Então, foi praticamente 45 anos para se cumprir a promessa. Só que Moisés não entrou nessa terra prometida. E Deus pega e levanta Josué para substituir Moisés. Olha que tremendo. Olha as promessas de Deus acontecendo, queridos. Então, como é bonito ver assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. É tão gostoso quando você ouve uma pessoa, lá em casa nós servimos ao Senhor. Fala assim, lá em casa nós servimos ao Senhor. A minha casa é feliz. Lá reina a paz. Lá reina Jesus. Jesus é o Senhor da minha casa. Ele que reina. Ele que está alinhado em nos abençoar, porque Ele é a fonte de água viva. Ele é a prata, Ele é o ouro. Tudo foi criado por Jesus, para Jesus, sabia? Tudo que existe na terra é para Jesus. Então, ali nós vemos a vida de servo. E nós, como filhos de Deus também, nós temos a função de servir na casa do Senhor. Servir um papel do cristão. Como servir na casa do Senhor? Poxa vida, quando você recebe uma coisa boa, um presente, você não quer compartilhar essa bênção com outras pessoas? O que é servir na casa do Senhor? É você se doar para uma causa nobre, que é o Evangelho. O Evangelho é das boas novas. Agora nós estamos no tempo da dispensação da graça. O que quer dizer isso? Dispensação. Agora é o tempo de... se cumpre até a vinda de Jesus. Então, agora tem uma porta aberta, desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, né? E Ele falou que Ele vai voltar aqui nessa terra. Então, nesse intervalo, que já começou há mais de 2000 anos atrás, é o intervalo agora de você receber a salvação, receber a vida eterna, você aceitar Jesus como Senhor da tua vida, você ser apaixonado por Jesus, pela obra dEle, e você fazer as mesmas coisas que Ele fez. Mas eu não sei pregar. Tudo bem, ninguém nasce sabendo, eu também não sabia pregar. Mas eu sei falar do amor dEle. Olha, Jesus me tocou, Ele me lavou, né? Tem até a musiquinha, né? O Rony canta lá, Jesus wash, Ele me lavou, né? Me lavou. Né? E Ele viva está. Então, há um período agora, queridos, que depois que eu conheço a graça do Senhor, eu tenho uma missão agora. Eu não estou aqui na terra por acaso. Eu fui chamado aqui na terra para um propósito. Primeiro, conhecer a Cristo, conhecer o plano de salvação de Deus na minha vida, e agora frutificar e promover o reino dos céus. Então, agora eu sou um agente de Cristo, um soldado de Cristo. Na verdade, eu sou um discípulo
do apóstolo Jesus amado. Eu sou um discípulo agora de Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. Porque eu sei que só Ele tem a vida eterna. Só Ele vai transmitir a salvação para a minha vida. E eu preciso manifestar o reino dos céus. Então, sabemos que um dia Jesus vai voltar. E um dia nós vamos chegar na presença dEle. E daí Jesus vai perguntar assim, daí, como é que foi? Então, o que você fez com o tempo que eu te dei lá embaixo, né? Porque a moeda do céu, o que é? É o tempo, né? Não é dinheiro, né? Que no céu ninguém entra com dinheiro, sabia? O cara pode ser rico que for aqui embaixo, mas lá em cima o dinheiro fica aqui embaixo, né? Ele só entra com o seu espírito lá, né? Então, quer dizer que o que você adquiriu aqui vai ficar aqui, né? Mas o que você gerou lá em cima, aquilo é eterno. Então, se você é um ganhador de almas, você vai receber um prêmio por isso. A Bíblia diz que chama-se galardão. Fala assim, galardão. Deus vai dar nos galardão. É uma palavra difícil de falar, né? Galardão é difícil, né? Na verdade, é presente. Né? Traduzindo, Deus vai recompensar você. Deus vai te recompensar pelo trabalho que você está fazendo aqui embaixo para promover o reino dos céus. Porque agora nós somos os agentes de Cristo aqui na terra. Então, aqui é um local que nós temos aqui, nos reunimos para falar acerca do reino dos céus, para falar que nós estamos em uma batalha, estamos em uma guerra, e que essa guerra é contra as trevas. E que nossa função aqui na terra é ganhar almas para Jesus, é povoar o céu, é tirar as pessoas que estão escravas das mãos de Satanás para ser transformados para a luz e resgatados para a vida eterna. Então, nós temos uma missão aqui na terra. Essa missão é minha e é tua. Mesmo que você, eu não quero fazer, não tem problema. Salvo você vai estar, só que você não vai receber a tua recompensa. Então, muitas pessoas já estão edificando lá no céu o seu tesouro, ganhando almas, pregando o evangelho. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus dá o crescimento, né? Então, todos eles recebem galardão. Paulo plantou, ele recebe uma parte dessa colheita. Apolo regou, né? Foi lá, jogou uma sementinha, vai receber essa porção. Por isso que é muito importante nós entendermos que tem muitas pessoas, nós vamos falar do amor de Jesus para elas, né? Mas não vai ser nós que vamos colher ela para Jesus. Nós vamos fazer parte da plantação de Deus. Então, você é boca de Deus. Fala assim, eu sou boca de Deus para manifestar a vontade de Deus na minha e na sua vida. Então, aquela pessoa que levou uma semente, Jesus te ama. Pronto, é difícil falar isso? Não. Faço uma pergunta, é difícil falar assim, Jesus te ama? Você já está evangelizando, querido. Jesus tem um plano para a tua vida. É difícil falar isso? Você é um evangelista. Não precisa fazer curso, né? Teologia, faculdade, seminário. Claro que você pode fazer, né? Quanto mais ferramenta você tiver, isso vai te edificar. Mas você já é um agente de Jesus. Porque agora você já é de Jesus. E quando você é de Jesus, você tem a obrigação de manifestar o reino dos céus. Porque um dia você vai chegar na presença de Deus lá com as mãos vazias. Daí Deus vai falar assim, servo inútil, né? E infiel. Mas entra no aposento, mas você não vai receber nenhum presente lá em cima. Porque nós temos que entender que os céus, existe uma coisa chamada meritocracia. Claro que é para salvação, não, né? Para salvação, todos são iguais, né? Não é, a salvação, ninguém difere, porque é de graça, para que ninguém se vanglorie. A salvação é de graça. Mas o reino dos céus é tomado à força. E se apodera aqueles que se esforçam. Então, quem se esforça no reino dos céus vai receber um presente maior. Quem sabe vai morar numa casa maior. Eu não sei, Deus tem os planos dele, né? Quem sabe o governo que você vai ter lá é maior.
Você vai governar com Jesus, você vai ter pessoas que só salvas, né, aqueles que já são mais maduros espiritualmente, que foram se desenvolveram no ministério e cresceram e avançaram no reino dos céus e conquistaram muitas almas. Esse tem um lugar especial para ele, porque ele foi fiel naquilo que Deus colocou na mão dele. Então, queridos, servir a Deus é um privilégio. Fala assim, servir a Deus é um privilégio. E esse privilégio Deus está colocando nas nossas mãos agora. Esse privilégio é para mim e é para você. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você despertar esse dom que há dentro de você. Não perder tempo, não perder oportunidades. Porque, às vezes, a pessoa, hoje ela está aqui, amanhã ela não está aqui. A nossa vida é muito rápida. Quantos amigos nossos já partiram, né? Será que partiram com Cristo ou sem Cristo? Será que nós não teríamos a oportunidade de falar do amor de Deus para ele realmente receber a vida eterna? Ou nós somos egoístas o suficiente que só para mim está bom e o resto que se lasque? Será que é assim que Deus age? Será que Jesus morreu na cruz só por uma classe seleta de pessoas que se acham dignas e outras que não? Não, queridos. Deus é amor. Deus ama você. Deus ama o teu vizinho. Deus ama o teu amigo, teu parente, teu pai, teu tio, teu primo, teu parente mais longe. Deus quer que todos eles venham conhecer a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, que morreu na cruz, que se doou por nós. E através do sangue dele, nós temos a vida e vida em abundância. Amém, queridos? Então, essa palavra que eu deixo para a amada igreja. Agora nós vamos passar para o pastor Vanderlei, vai ministrar a ceia, né? O pessoal do louvor vem para frente também, né? Seja um evangelista do Senhor, seja um servo bom e fiel, seja um amante da obra do Senhor. A palavra de Deus é vida e vida em abundância. O que Deus tem preparado para nós, queridos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então, não é só nesse plano natural. Deus tem uma coisa muito mais linda no plano espiritual. Amém? Vou passar para o pastor Vanderlei, hein? Amém? Boa noite, irmãos. Então, todos sabem, né, a luta que nós estávamos passando por 28 dias. Tivemos uma luta muito grande com a minha irmã lá no hospital. Mas aprendemos algumas lições e vimos, né, pudemos perceber o amor de Deus. Ela não estava muito bem com Deus antes desse tempo. E, um mês passado, na ceia, a minha mãe pedia muito, alguém precisa ir lá no hospital, falar com ela, para ela se reconciliar com o Senhor. Aí o Martinho e o Vanderlei foram lá, falaram com ela se reconciliou com o Senhor, tomou a ceia. E foi um tempo muito especial. Uma coisa que eu aprendi lá nesse tempo, com as minhas irmãs, que nós não tínhamos mais nada para dar para ela. Não podíamos fazer nada, e nem ela por nós. Só o que sobrou foi o amor. E a gente pôde ter esse tempo, né, para mostrar o amor, e foi muito bom. E uma coisa, ela teve muitas experiências com Deus naquele leito de finitude, né, que eu aprendi essa palavra agora, finitude. Ela via anjos em volta da cama dela, ela falava, tem anjos aqui em volta da minha cama. Teve um tempo que ela levantou as mãos assim e falou, que gostoso, que mão gostosa, ai, que gostoso isso aqui. Ela disse que Jesus estava segurando na mão dela. Ela ouvia os anjos cantarem, e ela dizia, vocês estão ouvindo? Falava para quem estava com ela. Ouvindo o quê? Olha essa música, que música? E ela cantava a melodia, olha aqui, ó. Os anjos cantavam com ela.
E ela teve na segunda-feira, que antecedeu, no domingo à noite, que nós oramos aqui por ela. Ela passou, tarde da noite, ela teve ela se passou, os médicos tinham dado só horas para o coração dela parar de bater. E as minhas irmãs todas vieram, eu fiquei em casa com a minha mãe. E quando foram 5h45 da manhã, ela deu um sorriso. Ela estava dopada com remédios, né, para não sentir dor. E ela sorriu e abriu os olhos e falou: nossa, acho que eu passei muito mal para todos vocês estarem aqui. E ela falou: trolei vocês, não fui ainda não. Eu estava no rio para atravessar, e eu falei: não vou ainda. Então, ela teve experiências incríveis, né, com Deus. E eu estava olhando a ceia, e isso aqui é para nós lembrarmos, né, do amor de Deus, o quanto Ele se importa com as nossas vidas, o quanto Ele é bom, o quanto Ele é bom. Deus sabe o porquê Deus recolheu ela, né? Um dia a eternidade vai contar todas as coisas para nós. Agora, as pessoas perguntam: como é que vocês estão? Né, mãe? O que a gente fala? Nós estamos vivendo a paz que ninguém entende. Aquela paz que é do príncipe. Jesus é o príncipe da paz. Essa é a paz que a gente não entende, que a gente está vivendo. Apesar de tanta dor, a gente tem paz, porque sabe onde ela está, né? A minha mãe fala: ela não está ali naquele caixão. Eu sei onde ela está. Eu sei em quem eu tenho crido. E isso conforta. Quando a gente toma a ceia, a gente precisa lembrar que tudo isso é pelo sacrifício dele na cruz, porque ele morreu e nos amou, e nos ama sempre. Amém? Obrigada pelo apoio dos irmãos. Só queria falar mais uma coisinha que lembrei, que ela estava bem no tempo do fim, ali nas horas finais dela, e nós estávamos naquela angústia, vivendo aqueles momentos horríveis nas nossas casas. E daí o Martinho viu, né, olha o que o Vanderlei postou. Aquele que o Vanderlei postou ali: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Foi exatamente naquela hora que o Senhor recolheu ela. Naquele exato momento, eram 7h25 da noite. O Senhor usou o Vanderlei, né, para trazer essa palavra de consolo para a família. E a minha prima, que estava com ela, disse que colocou a mão no peito dela, assim, na hora que ela estava com a respiração muito pequena, muito curta, e ela viu que parou tudo, ela parou de respirar, e a minha prima estava com a mão assim nela, aqui no peito, e disse que sentiu assim, como se fosse ela não sabe explicar, um redemoinho assim, que girou na mão dela e sumiu. E ela teve uma experiência muito forte com Deus, que viu o cordão de prata se rompendo, né? E o espírito dela sendo retirado. Então, nós tivemos umas experiências muito fortes. Jesus é vivo, né? Ele se importa com a gente. Amém? Obrigado, Jesus. Ela está na glória, né? Ela cumpriu o propósito, né? Todos nós temos um começo, meio e fim neste século, nesta era. Todos nós nascemos, vivemos e morremos. Agora, como nós queremos passar por essa vida? A mesma vida corriqueira, nascer, viver e morrer, ou nascer, viver e viver? Há uma promessa para nós, de não morrermos, de vivermos eternamente. Então, essa promessa, apesar que o corpo pode padecer, né, o nosso corpo ele é corruptível, ele não tem como entrar no reino da forma que ele está.
dessa forma natural, sabe? Do jeito que você é, lindinho, bonitinho, lindinha, bonitinha. Não, não é dessa forma. Você vai entrar no reino bonitaço, de uma forma bonitaça, né? Numa forma gloriosa. É essa forma que Deus preparou para mim e para você. Mas para que nós pudéssemos e podermos entrar nesse reino, certo? Para nós podermos entrar nesse reino, nós temos que fazer a opção de escolher, de querer entrar nele, ou de não querer. A Grace, ela viveu dias nessa terra com o Senhor, e por um tempo ela se afastou do Senhor, mas Deus deu a oportunidade para ela retornar, reviver com Ele aquilo que Ele tem de melhor, mesmo no leito finito do corpo. Ele começou a trazer coisas para ela, coisas celestiais, que alegrou o coração dela, mesmo na dor que ela sentia, no sofrimento que ela vivia. Mas ela começou a viver a glória, a alegria da glória, o prazer da glória. E é esse prazer da glória que Deus quer que nós vivamos com Ele. E não precisamos sofrer, não precisamos passar por sofrimentos para escolher viver esse tempo com Ele. Porque Ele, Jesus, Ele escolheu sofrer, Ele escolheu padecer por mim e por você. Ele entrou em nosso lugar. Esse sofrimento que era para mim e para você, Ele tomou posse, Ele disse: Pai, cumpra-se em mim a tua vontade, não a minha. E Ele cumpriu a vontade de Deus. Por isso que nós temos aqui um pãozinho, um suquinho que representa o vinho, mas o pão não o pão é só um simbolismo, o suco é só um simbolismo daquilo que Ele fez. Pedaços de Jesus foram moídos naquela cruz. Pedaços de Jesus foram arrancados naquelas chicotadas que Ele recebeu antes da cruz. Mas foram todos eles tirados por causa de mim e de você. Aqueles pedaços foram partidos para que pudessem ser repartidos por mim e por você, para mim e para você. Por isso que esse pão representa cada pedacinho de Jesus doado em amor a mim, em amor a você. Por isso que nós participamos de um grande evento todos os meses, que é memorizando, trazendo à lembrança aquilo que nos dá esperança. E o que me dá esperança, eu creio que deveria te dar também esperança, de um dia não padecermos a dor da morte, não passarmos pelo sofrimento da morte. E para que isso aconteça na minha vida e na tua vida, eu tenho que escolher amar e aceitar o amor do Pai, aceitar o Cristo Salvador, o Cristo que restaura o teu coração, o Cristo que restaura a tua vida, dentro dele. Mas para que isso aconteça, você tem que tomar uma decisão. Eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus, eu quero andar com esse Jesus dentro de mim. E para que você possa ter a vida eterna, você precisa dele. Sem ele, nada é possível. Com ele, tudo é possível. Você crê nisso? Você está disposto? Você está disposto a mudar a tua vida? Basta você dizer assim: sim, Jesus, eu quero mudar a minha vida. Eu não estou gostando da minha vida do jeito que ela está. Eu preciso mais. Eu quero mais. Eu quero algo diferente, algo que o mundo não pôde me dar até agora, mas que você pode. Então eu quero que você feche os teus olhos comigo agora. Feche os teus olhos. E repita comigo assim: nesta noite, eu ouvi que só existe um caminho. E esse caminho, para Deus, é eu aceitar a Jesus como único Senhor
e Salvador. Aceitar que Jesus me coloca dentro do reino de Deus. Por isso, nesta noite, eu, com consciência, aceito o sacrifício, a morte de Jesus pelos meus pecados. Eu aceito que aquele corpo que foi rasgado, transpassado, moído, eu aceito que Ele fez para mim, por amor de mim. Nesta noite, eu entrego o meu coração para Jesus, para que Ele escreva o meu nome no livro da vida, e que jamais meu nome seja arrancado de lá. Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, nessa noite, que cada oração que foi declarada por viva voz, se concretize no coração de cada um. Eu coloco a vida de cada um que está nesse lugar nessa noite. Pai, eu sei qual foi a tua missão em Cristo Jesus. Foi de resgatar, pelo amor que tu tem pela humanidade, nossas vidas para estarmos diante de ti. Nessa noite, nós, Pai, como memorial, nós aceitamos o sacrifício vivo e agradável do teu Filho. E aceitamos que aquele corpo moído, que aquele sangue derramado, nos purifica de todo o pecado, nos purifica de toda maldade. Espírito Santo, que lava, esse sangue que lava o nosso coração e coloca ele em santidade diante do Senhor nosso Pai. Por isso, nessa noite, nós aceitamos a tua vitória na cruz, a tua vitória pelo resgate de todos nós e daqueles que ainda virão a ouvir da tua missão. Sim, amado Jesus. Por isso, Pai, eu consagro, eu abençoo, Senhor, eu entrego a Ti, Senhor, esses elementos como memorial na Tua presença. E aquele que participar desse pão, jamais terá fome, jamais terá fome da Tua justiça. E aquele que participar desse suco, desse vinho, desse sangue, jamais terá sede, porque aquilo que o Senhor prometeu vai cumprir. Porque todos aqueles que participarem, Senhor, não terão mais fome e nem sede da justiça de Deus, porque o Senhor os alimentará no coração, dia após dia, até o dia da glória. Pai, eu abençoo em nome de Jesus. E se você entendeu qual foi a mensagem dessa noite, se você entendeu, coloque-se de pé. Coloque-se de pé.